Congratulações, irmãos caminhantes da senda iniciática dos arcanos mistérios transcendentais. Sejam bem-vindos. Meu nome é Daniel Belém. Hoje eu quero falar sobre Jesus, sobre este grande mestre e sobre um ensinamento que ele deixou. Através das Escrituras podemos encontrar, se tivermos as chaves. Bom, ele fala de 3 mortes e 3 nascimentos. É sobre isso que eu quero falar. Na verdade, é apenas uma conversa, apenas um bate-papo. Não é uma conferência, nem um ensinamento, não é uma instrução, nem nada. É um bate-papo sobre este conhecimento incrível, que inclusive é possível, para quem tiver olhos para enxergar, ler na própria Bíblia profana. Pois bem, Jesus fala de 3 mortes. Vamos começar por aí. As 3 mortes são negar a si mesmo, pegar a sua cruz e perder a sua vida em nome dele. O que vem a ser negar-se a si mesmo? Negar-se a si mesmo, negar quer dizer separar. Separar de nós aquilo que está em nossa personalidade e que causa danos, que nos causa sofrimentos, que nos causa vícios. É a nossa personalidade cultural, essa personalidade que foi formada a partir do 0 ano, quando nascemos, até os 7 anos de idade. Então depois ela vai somente robustecendo, convivendo com a família, na escola, no trabalho, na sociedade, pela televisão e certos livros que algumas pessoas leem. Enfim. Essa personalidade, a personalidade profana, mundana, cheia de desejos, vícios e etc. Então temos que negar, separar de nós este aspecto cultural negativo, este aspecto primitivo que abunda na humanidade hoje em dia, que torna a nossa consciência adormecida, efêmera, enfim. Então a primeira morte é esta. Morrer em nós mesmos, matando essa personalidade. A palavra eliminação vem de limiar, que quer dizer limitar. Temos que limitar o nosso ego, limitar a nossa personalidade, dentro daquilo ao qual eles foram projetados e pelo qual é o objetivo pelo qual eles devem existir, e não ultrapassar a isto. Esta é a primeira morte. É simples. E ela nos santifica. Porém, existe a segunda, um pouquinho mais complexa, que é pegar a sua cruz. A cruz, aonde iremos crucificar-nos nos 4 elementos caóticos que nos rodeiam. A cruz, ela tem um madeiro horizontal e outro vertical. Representa em nós mesmos. Este nosso corpo é o veículo onde separa o mundo externo do mundo interior. Este corpo é a cruz. Se ficarmos em pé e abrir as mãos, é a cruz onde floresce a rosa da consciência, a rosa das virtudes, a rosa dos princípios divinos, a quinta essência. Esta cruz, no madeiro horizontal, representa o mundo externo, o mundo das relações. Este mundo que os nossos 5 sentidos sensoriais percebem ao nosso redor e ao qual interagimos através de nosso corpo. O segundo mundo das relações é o próprio corpo, onde nós vivemos e que devemos manter, sobreviver, restaurar sua saúde quando ele for adoentado, enfim, este corpo que deve ser preservado, cuidado. Existe o mundo interior, o mundo das relações pelo qual ninguém se interessa, que é o conhecimento de si mesmo, onde está a nossa essência, nossa consciência, nossas virtudes, nossos princípios espirituais. Então, este mundo interno representa a vertical. E esta é a cruz. E nós, o nosso corpo deve ser crucificado nela, ou seja, nós temos que nos integrar à parte interna ao mesmo tempo em que vivemos no mundo externo. Esta é a crucificação. O nosso corpo está crucificado
nesta realidade. Ele vive para interagir no mundo externo. Porém, para que este mundo interno possa interagir com esse mundo externo e que o mundo externo irá, de certa forma, influenciar este mundo interno também. Então, o nosso corpo é esta cruz. Nós temos que nos crucificar, nos auto-sacrificar, morrer nos elementos caóticos para que floresça a rosa do coração. Mistério Rosa Cruz. Pois bem, a outra morte é a morte que diz: perder a sua vida em meu nome. Em nome de quem? Em nome do Cristo, do Logos, da centelha divina, do Atma, do Espírito, do Adam Kadmon, do qual nós somos parte. Nosso Pai em secreto, a nossa mônada. Então nós temos que perder a nossa vida. Qual vida? Esta nossa vida que é independente e que está separada dele. E que acha que ela é só ela e que ela está acima de tudo. Como um Deus cego. Ela tem que se dar conta que tem que se integrar, reintegrar-se, retornar a esta centelha, fundir-se a ela nas bodas alquímicas de Christian Rosenkreuz. Ou seja, fundir-se um só, uma amálgama, tornar um só ser íntegro, religar-se. E é isto que temos que fazer. Nos 7 níveis, nos 7 corpos, nas 7 dimensões, ou nas 7 cores do arco-íris, que deve se fundir e tornar uma só, a cor branca. Então nós temos que morrer, perder, não é morrer no sentido de se matar, mas perder esta vida autômata para integrá-la à vida da onde ela procede, a vida integral do seu ser interior. Então as 3 mortes místicas representam isto: trabalhar a personalidade, trabalhar os princípios internos e nos reintegrar à nossa fonte. Pois bem, entendendo isto, vamos para um outro tema que eu acho bem interessante. O que é este outro tema? É sobre os 3 nascimentos de Cristo, ou de Jesus Cristo. Jesus Cristo, na verdade, é apenas uma forma para as pessoas entenderem de quem estou falando. Quem lê as Escrituras vai perceber que quando Maria estava grávida, um anjo, o Gabriel, veio a ela lhe anunciar o nascimento de um menino. E que esse menino se chamaria Emanuel. Depois eles colocam a tradução do nome, que significa Deus convosco. Todos os nomes têm um significado, porque eles provêm de alguma língua. O meu nome, por exemplo, é Daniel, vem do hebraico. E Daniel quer dizer juízo divino, ou Deus é teu juízo. E assim, muitas outras pessoas têm os seus nomes e seus significados. É a mesma coisa Emanuel. Portanto, Emanuel não quer dizer apenas Deus convosco. Emanuel é o nome da criança que nasceu. E essa criança vai crescer. E neste percurso ela vai aprender no Egito e no Tibete. Vai aprender o hebraico, vai aprender a doutrina, o conhecimento da religião hebraica, do judaísmo, enfim. Então essa criança vai chegar um momento que ela vai ser iniciada em uma escola de mistérios. E esta iniciação, quando ela é iniciada, quando ela passa por esse processo, ele perde o seu nome profano, que seria Emanuel, e passa a ser Jesus. Ele recebe o nome de Jesus, o nome interno, ou seja, o nome esotérico, o nome do qual ele será conhecido nas partes internas do esoterismo fechado, do hermetismo, da escola de mistérios. Quando ele for fazer o ministério público para as pessoas profanas, este nome lhe será então conhecido aos demais. Até então, ele é conhecido apenas nos ciclos internos da escola de mistério. Quando o iniciado recebe um novo nome, ele passa a fazer parte desta escola de mistérios, ele tem um simbolismo. Representa uma criança. A criança simboliza o iniciado. E por isso tem aquela imagem, aquela cena da estrela, que é a luz do ser que está iluminando uma criança que é o iniciado, na manjedoura, que é o mundo onde ele vive, com seus corpos que devem ser trabalhados, que devem ser lapidados. Ele vai tornar-se o iniciado, o aprendiz, quem vai lapidar a sua pedra. Portanto,
quando nasce o menino Jesus, não é uma criança de verdade que nasceu. É Emanuel que tornou-se iniciado. Tanto é que quando acontece aquele acontecimento da morte dos inocentes, que as pessoas acham que são crianças que foram mortas e que não tem registro nenhum na história de que isso aconteceu, simplesmente pelo fato de que não foram crianças que eles mataram. Crianças são os iniciados. Por isso é dito, das crianças o reino dos céus. Porque as crianças representam o iniciado. E Jesus, quando nasce, representa a iniciação de Emanuel. Este é o primeiro nascimento, quando ele se inicia. Mais tarde, quando ele está preparado, ele vai passar pelo segundo nascimento, que é o batismo. Quando ele vai ao João e vai ser imergido nas águas, e então terá a visão da pomba do Espírito Santo. Neste momento, ele vai encarnar o Christus, o Logos. O interessante é que quando ele passa pela iniciação de Emanuel para Jesus, ele se torna Crestes. Quando ele vai para no Jordão, ele é batizado por João, ali ele se torna um Christos. Quando ele então vai se tornar um com o Logos, com a sua centelha divina. Este é o segundo nascimento. E quando ele morre na cruz, ele vai ser açoitado, representando as vicissitudes da vida, vai ser crucificado nos 4 elementos, representado pela cruz, e será sacrificado como um cordeiro para redimir todos os seus pecados, e ele será colocado na cruz como se fosse a serpente de bronze que Moisés colocou para sanar o povo de Israel, o povo eleito. Ele representa ali a serpente da sabedoria. E então, após ele morrer, vão colocá-lo em uma tumba, em uma caverna. O símbolo serpentino está aí descrito. Uma serpente, com o passar do tempo, com as idades dos anos, ela vai envelhecendo a sua pele, vai se tornando destruída, como fosse uma roupa amarrotada, rasgada, dilacerada, envelhecida, como Jesus foi açoitado, como Jesus foi pregado na cruz. Então esta serpente, é natural que ela vai entrar em um buraco, em uma cova, em uma caverna, e permanecer ali por 3 a 3 dias e meio, até mesmo até 4, quanto muito, para poder trocar toda a sua pele. Então ela sairá dali como uma serpente rejuvenescida, como uma serpente nova. E não é o que acontece com Jesus? 3 dias depois, quando ele sai da caverna, os próprios discípulos não reconhecem, porque ele está rejuvenescido. Este é o símbolo da troca de pele da serpente, o seu renascimento, o seu terceiro renascimento, onde ele se torna Crestes, o mestre, o adepto. Então Jesus é o 3 vezes nascidos, ou seja, Hermes Trismegistus. Isso quer dizer Hermes, o nome dado ao sábio do Egito, que é chamado de Trismegistus porque quer dizer 3 vezes nascidos. Jesus, dentro deste hermetismo, desse conhecimento hermético, ele é 3 vezes nascido. Primeiro, quando ele se inicia, um Crestus, aonde ele se torna Jesus. Depois, nas águas do Jordão, onde se torna um Christos, ele encarna o Logos. E depois, quando ele vem ressuscitar, ressurgir em si mesmo, renascer na carne, que é quando se torna um Crestes. Este é o mistério crístico, os 3 nascimentos de Jesus. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês sobre este mistério. Espero que tenham gostado. Não é muito profundo, é apenas um bate-papo, apenas uma troca de figurinhas, como diz um amigo meu. Enfim, espero que tenham gostado e voltaremos no próximo vídeo. Desejo a todos luz, amor e paz em vossos corações. Namastê. Eu saúdo Deus em mim, que saúdo Deus em vocês.